Olá, a paz do Senhor Jesus a você, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus por mais um domingo, mais uma escola bíblica dominical da Igreja Evangélica Canaã. Glória a Deus por isso, que bênção. Estamos chegando ao término desta lição. Hoje, a lição número 12. O nosso tema, como os irmãos já sabem, desta lição bíblica é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E que bênção tem sido esta nossa lição, esse nosso tempo de meditação na escola bíblica dominical. E vamos continuar, tá bom? Hoje, a lição de número 12, a urgência do discipulado. A urgência do discipulado. Antes, porém, me permita uma breve palavra de oração, e isso vai dar tempo também para você. Se ainda não pegou a sua Bíblia, papel e caneta, faça isso. Pegue a sua Bíblia, papel e caneta, mas se puder, se já tiver na mão, ore comigo, em nome de Jesus, tá bom? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade que me é dada pelo Senhor e também pela igreja, pelos pastores, pastor Rogério Pardini e Anderson Moraes. Eu agradeço pela vida dos teus filhos que têm confiado neste servo para esse importante trabalho. Abençoa a vida dos nossos pastores, da nossa igreja, todos os departamentos da mesma, para a glória do teu nome. Abençoa esse meu irmão, essa minha irmã, que estará comigo durante o período desta meditação, desta lição bíblica nessa escola dominical. Abençoa-nos, Pai, é o pedido que fazemos e desde já agradecemos, crendo na bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos lá então. Texto áureo para a lição 12, a urgência do discipulado. O texto áureo encontra-se no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 28 e versículo 19. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Verdade prática. Chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Nesse sentido, o discipulado é de extrema importância, porque um bom discipulado, feito por um mestre, um discipulador idôneo, vai gerar cristãos igualmente idôneos, maduros, e será desenvolvido nessa pessoa o verdadeiro caráter cristão. Então, daí a importância do discipulado, que é o trabalho de base, é aquilo que a gente faz quando um novo crente aceitou, recebeu a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Antes do batismo, temos o curso pré-batismo, ensinando a pessoa qual a importância do batismo, por que batizar, quem deve batizar, quem não pode batizar, quando batizar. Enfim, esse é o início do processo do discipulado. Batizei, pastor, e agora? Continua o discipulado, porque aí você vai ser instruído na doutrina bíblica, no caráter cristão, nos princípios bíblicos, e isso estará fortalecendo a vida deste novo crente, deste novo discípulo, e com isso produzindo também uma igreja forte, alicerçada, uma igreja firme na doutrina e no discipulado. Tá bom? Vamos lá? Vamos então para a leitura bíblica em classe. Eu quero convidar você para ler junto comigo. Pegue a sua Bíblia. Eu sempre digo e vou continuar dizendo: ame a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, coma a sua Bíblia. Uma Bíblia inteira
pode significar vidas destruídas. Uma Bíblia intacta, sem uso, pode diagnosticar, pode revelar vidas destruídas. Mas uma Bíblia usada, anotada, folheada, surrada por conta do uso, pode revelar uma vida edificada na presença de Deus. Então, leia a Bíblia, ame a Bíblia, coma a palavra de Deus. A leitura bíblica que nós vamos fazer hoje, nós leremos 2 textos. Primeiro, Mateus, no capítulo 28, do verso 16 até o verso 20, e depois, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versos 42 ao 47. Amém? Vamos lá, capítulo 28, Evangelho segundo Mateus, versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para um monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Verso 19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Atos, capítulo 2, verso 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? O objetivo ou os objetivos desta lição. Primeiro, conceituar o discipulado no contexto da obra de Deus, no contexto da igreja. Elencar o tripé do discipulado. O que é isso? Os 3 pilares do discipulado. Primeiro, a palavra. Segundo, a comunhão. Terceiro, o serviço, o servir. E em terceiro lugar, mostrar que o discipulado gera um crescimento saudável à igreja. Amém? Vamos então para a lição. Introdução. O discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base na formação cristã do novo convertido. A forma que a igreja local desenvolve o discipulado somará na formação do caráter cristão, para o bem ou para o mal. Se a pessoa tiver um bom trabalho de base, se o novo convertido, o novo crente, o novo cristão, ele tiver um bom discipulado, um bom aprendizado, repito, idôneo, cristocêntrico, centrado na palavra, possivelmente nós teremos aí um cristão, uma igreja saudável, com pessoas espiritualmente saudáveis, doutrinariamente, teologicamente saudáveis. Tá bom? Vamos lá. Primeiro tópico. O que é discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor.
Isso vale no âmbito secular e no âmbito religioso. Em qualquer sentido desse termo, ele se aplica ao cristão. Nós somos eternos aprendizes, estamos em constante aprendizado. Nenhum de nós, por mais experiência que tenha no Evangelho e por mais que conheça a Bíblia, pode dizer que está totalmente pronto. Somos discípulos, tá bom? Vamos lá. Primeiro subtópico. O discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Os seguidores de Jesus são chamados de discípulos. Mateus capítulo 5, verso 1, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Também o texto de João, no capítulo 2, versículo 12, diz assim: depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Ou seja, aqueles que não eram família, aqueles que estavam aprendendo com Jesus, eram discípulos. Aqueles que seguiam e aprendiam segundo tudo aquilo que Jesus havia ensinado eram discípulos. Você, na igreja, é um discípulo. Eu, enquanto pastor, sou discípulo. Somos discípulos, aprendizes de Cristo. Disso segue o discipulado. Ensino para ser seguidor de Cristo. Ou seja, é um ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida, na área espiritual, emocional, social. O ministério do ensino ocupa espaço de extrema relevância no cristianismo e aparece na lista dos dons da graça de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo de número 7, vai registrar o seguinte, me permita ler com você. Eu vou ler o versículo 6, para ficar mais claro o entendimento. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, o ensino é um ministério extremamente importante e não pode ser negligenciado. Amém? Segundo subtópico, vamos em frente. A grande comissão, capítulo 28, verso 18 até o verso 20, que nós lemos, fala da grande comissão. Grande comissão é o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. Portanto, ide. Ide. A grande comissão é o ide de Jesus. Amém? E o ide implica em fazer discípulos, implica em ensinar, não é apenas pregar. E como nós vimos anteriormente, o discipulado trata da área espiritual, emocional e social. Não adianta eu me encher de Bíblia ou encher alguém de Bíblia e fazer dessa pessoa alguém desequilibrado emocionalmente e alguém antissocial. Me permita uma pausa aqui. Não infelizmente, é comum vermos casos e chegar a nós casos de pessoas que quando se converte se torna um chato, se torna impossível o convívio dele, porque tudo, enfim, não quero me estender nisso, mas o discipulado trata disso, de como o novo crente vai lidar com a família, com a sociedade, com o mundo e com as suas emoções, tá bom? Vamos continuar lá, é ensinar. Além do discipulado, a grande comissão também ordenou, Jesus ordena na grande comissão, que esses novos discípulos guardem o que aprenderam. Porque no verso 20 está escrito, ensinando-os a guardar
todas as coisas que vos tenho mandado. Ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou devem ser guardados. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento desta palavra. Depois vocês leiam Atos, capítulo 2, verso 42, que diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Capítulo 4, verso 1 e 2 e capítulo 5, verso 21 e 28. Leia, anote e leia. Vamos ao terceiro subtópico, a educação cristã. Atos, capítulo 2, verso 42, fala sobre a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos. Vamos lá. A doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno. E que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. João, capítulo 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, essa doutrina dos apóstolos consiste em tudo aquilo que Cristo ensinou. E isto tudo que Cristo ensinou a eles, eles tinham a responsabilidade de ensinar e instruir as pessoas a guardarem tudo que aprendessem. Mas fica uma pergunta: o que é a doutrina dos apóstolos quando o texto fala perseveravam na doutrina dos apóstolos? A palavra aqui é didaquê, que remonta a um documento do primeiro século, que é o documento mais antigo e que dá uma maior noção de como era a vida da igreja no que diz respeito à pregação, à doutrina, à eclésia, ao convívio da igreja. É esse documento chamado didaquê, que, como eu disse, é um documento que data do primeiro século da igreja. É um documento que tem 16 capítulos, 120 folhas de papiro e que, embora seja um documento curto, um teólogo por nome J. Kasten, ele diz o seguinte: o documento é o mais importante do período subapostólico e a mais antiga fonte de lei eclesiástica que possuímos. Enriqueceu e aprofundou de forma extraordinária o nosso conhecimento dos primórdios da igreja. É o primeiro documento que registra os ensinos dos apóstolos, de tudo aquilo que eles aprenderam de Jesus e como eles apresentavam isso aos novos crentes, àqueles que o texto diz que o Espírito Santo acrescentava àqueles que haveriam de se salvar. Então, a doutrina dos apóstolos é a didaquê. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos, pausa para dizer Igreja Evangélica Canaã aqui no CETEC, ou em qualquer outro seminário teológico que você procure, tá bom? O curso vai ter várias disciplinas sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade ou a Triunidade, sobre os anjos, sobre o homem, sobre o pecado, sobre a expiação do pecado e a salvação, sobre morte e ressurreição dos mortos, sobre a segunda vinda de Jesus e da igreja. Esse conjunto de matérias, de disciplinas para o discipulado, formam um conjunto de doutrinas fundamentais da fé cristã. E isso é importantíssimo para a igreja, que os seus membros, que os seus obreiros, que os seus pastores tenham o mínimo de conhecimento do que diz respeito a doutrinas fundamentais. Eu vou pedir ajuda, irmão Naldo, que me trouxesse aqui uma obra. Muito obrigado, irmão Naldo. Eu quero
compartilhar e recomendar a vocês que leiam essas duas obras aqui. As Grandes Doutrinas da Bíblia, o autor é Raimundo de Oliveira, da editora CPAD, vai falar das doutrinas fundamentais da Bíblia, que são doutrina das Escrituras, a doutrina de Deus, a doutrina de Jesus Cristo, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina do homem, doutrina do pecado, da salvação, da igreja, dos anjos e a doutrina das últimas coisas, a escatologia. E também o livro aqui, que foi lançado pela editora Vida, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. O autor é Meir Pillman, tá bom? E vai tratar também dos mesmos temas. Embora sendo um material teológico, é um material de uma leitura muito simples. Você vai ler acompanhando tudo com a Bíblia, e eu creio que vai ser muito útil para vocês. Depois nós vamos disponibilizar aqui o título, os nomes, tudo direitinho para vocês, tá bom? E vocês podem procurar e adquirir essas obras que vão auxiliar vocês na leitura da palavra de Deus e no aprendizado, no discipulado. Obrigado, irmão Naldo, obrigado, produção. Vamos seguir aqui. Tá bom? Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, sobre todas essas disciplinas que eu falei aqui, sobre todas essas doutrinas que eu falei aqui. Como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino, nesse contexto, pode se referir também aos cursos teológicos, tá bom? A importância do curso teológico. E com isso nós concluímos o primeiro tópico da nossa lição, e a síntese deste tópico é: o vocábulo discípulo no Novo Testamento carrega consigo a ideia de seguidor, de aprendiz de Jesus Cristo. Tá bom? Vamos para o segundo tópico da nossa lição hoje, a importância, a urgência do discipulado. O segundo tópico é o tripé do discipulado. O tripé do discipulado. Que são, ou que é, a palavra, a comunhão e o serviço. Tá? Essa trilogia, a palavra, a comunhão e o serviço, era a marca da igreja de Jerusalém, logo após o Pentecoste. Essas três características saltavam, se destacavam na igreja primitiva: palavra, comunhão e serviço. Isso influenciou a maneira das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas e continua valendo atualmente. Primeiro, subtópico, a palavra. A autoridade das Escrituras é singular e única. Me permitam aqui já uma pausa. Se você estiver numa igreja, em algum lugar, e no discipulado, alguém colocar a Bíblia como... Não é porque eu apresentei uma literatura aqui, há poucos instantes atrás, que eu negligencio a importância da Bíblia. Aquilo é um auxílio para o estudo, mas o primordial é a palavra. Qualquer lugar que você esteja que diga, olha, a Bíblia é importante, mas precisa de... A Bíblia é suficiente. Eu recebi um conselho de um homem de Deus, pastor Walter Brunelli, que disse: André, se você puder estudar, estude. Se você puder comprar livros, compre. Mas se não puder, fique com a Bíblia. E sua santidade, o Espírito Santo, lhe revelará. O Espírito Santo lhe ensinará. E você será bem-sucedido. A Bíblia é o mais importante. A palavra de Deus. A palavra de nenhum apóstolo, a palavra de nenhum discípulo, a palavra de nenhum pastor se sobrepõe à Bíblia. Tá bom? Então vamos lá. A autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos no Novo
Testamento. Veja o que diz a palavra de Deus na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versos 1 e 2. Verso 1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, e em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. A palavra de Deus. Ah, pastor, o Antigo Testamento não, eu só leio o Novo Testamento. Não, é a Bíblia toda. Nós já falamos aqui, se não me engano, eu falei na lição de número 9, que é preciso uma Bíblia inteira para a formação de um cristão completo, de um crente inteiro. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2,42, perseveravam na didaquê. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sobre o comando dos apóstolos. Aqueles que primeiro aprenderam, agora estão ensinando. Como é que você vai ensinar se você não aprendeu? Como é que você vai falar se você não tem paciência para ouvir? Se você não consegue receber, se você não consegue ser instruído, como é que você vai instruir alguém? É disso aqui que se trata, tá bom? Isso quer dizer que eles continuavam o aprendizado sobre o comando dos apóstolos. Este ensino se baseava tanto nas Escrituras como na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno. E depois de Pentecoste, do Espírito Santo, na atualidade, não temos os apóstolos em pessoa conosco. No entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus na Bíblia. Tá bom? Nós não temos os apóstolos a didaquê, mas continuamos a didaquê, perseverando na doutrina registrada nas páginas da Bíblia Sagrada. Tá bom? Vamos continuar aqui. A comunhão, que é o segundo subtópico. O tripé do discipulado é a palavra, a comunhão e o serviço. Vamos agora para a comunhão. Ter tudo em comum e partilhar a mesma crença e comunhão. Ter tudo em comum e partilhar da mesma crença e comunhão. A palavra grega traduzida por comunhão é koinonia, que significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento em comum acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o próximo. Salmo 133, verso 1, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, comunhão, tá bom? E nunca do ser humano com Deus, embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Isaías, capítulo 41, verso 8, diz isso. Em Tiago, no capítulo 2, no verso 23, novamente, a Bíblia registra que Deus chamou Abraão de seu amigo. A Bíblia diz que Moisés falava com Deus, Deus falava com Moisés face a face, mas eles ainda não tinham vivido essa coisa da koinonia, da comunhão com Deus. Deuteronômio 34:10 fala disso. Deus dá testemunho que com Moisés ele falava boca a boca, face a face, tá bom? Embora Abraão e Moisés tenham vivido isso, eles não tiveram o privilégio de viver, de provar a mesma comunhão que no Novo Testamento os discípulos provaram. Por exemplo, João, capítulo 15 e o verso de número 14. João 15,
verso 14. Vós, todos vós, sereis meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Nós temos todos essa oportunidade de sermos amigos de Deus. Não é um privilégio para alguns, mas de tantos quanto receberam e que receberam, ao qual lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a estes todos está também aberta a oportunidade de ser feito amigo de Deus. Que tal eu, você, nós sermos amigos de Deus? Amém? E isso é possível através da observância, da obediência à palavra de Deus. Amém? Vamos continuar aqui. A comunhão no cristianismo envolve tanto relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Comunhão aqui, nesse contexto, implica em ter comunhão com o Pai, com Deus, com o Filho, com o Espírito Santo, mas implica em ter comunhão com os irmãos, porque não dá para dizer que eu tenho comunhão com Deus e não tenho comunhão com os irmãos. Não dá para dizer que eu tenho comunhão com Jesus se eu não tenho comunhão com os irmãos. Não dá para dizer que eu sou cheio do Espírito Santo e que vivo uma vida em comunhão com o Espírito Santo se eu não tiver comunhão com meu irmão. Pastor, lê algum texto aí para dar base nisso aí que o senhor está falando? Tá bom, vamos ler. 1 de João, capítulo 1, verso 3. Diz assim a palavra de Deus. 1 João, capítulo 1, verso 3. E o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Amém? Mais um texto, 2 Coríntios, capítulo 13 e verso também de número 13. 2 Coríntios 13, 13. Diz assim a palavra: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Então, comunhão no sentido do discipulado e no sentido aqui da nossa lição e no sentido bíblico, implica em comunhão com o Pai, em comunhão com o Filho, em comunhão com o Espírito Santo, mas implica em comunhão uns com os outros. Tá bom? Concluindo aqui esse segundo subtópico, o texto de Atos capítulo 2, verso 44, diz que eles tinham essa comunhão, eles tinham tudo em comum, que eles partilhavam todas as coisas. O contexto que o texto sagrado diz que de compartilhar não é apenas compartilhar algo, mas também de unidade, um só coração. O coração diz respeito ao centro da vida e a mesma inclinação. E uma mesma inclinação. A alma é a sede das emoções e fala de ter os mesmos afetos, os mesmos sentimentos. Tá bom? Nesse contexto, você leia Filipenses capítulo 2, verso 3 e 1 João capítulo 3, versos 16 a 18, tá bom? Quando a Bíblia diz que todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, o mesmo sentimento, o mesmo coração, eles tinham tudo em comum, não apenas a fé, tá bom? Eles tinham o mesmo sentimento, eles pensavam igual de coração e de alma, eram totalmente voltados para Deus. Tá? E agora então vamos para o serviço, concluindo esse tripé do discipulado, tá bom? O serviço trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo
visto isoladamente, quer dizer um trabalho realizado para alguém, por alguém ou algo, seguindo instruções. O termo usado no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Leia Josué, capítulo 24, verso 15. Então, qualquer pessoa que se dedicava a temer a Deus, fazer alguma coisa para Deus, estava servindo a Deus. E o sacerdote, no serviço do templo, era um servo, tá bom? Então, essa era a aplicação no Antigo Testamento. Na igreja primitiva, em Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. É o texto que nós lemos de Atos, capítulo 2, do verso 42 ao 47. Serviço, aqui, o serviço na igreja em Jerusalém era perseverar no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Você serve servindo, você serve orando, você serve aprendendo, você serve ensinando, você serve temendo a Deus, tá bom? Isso é o que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão, no cumprimento do ID. O ID de Jesus. Chegamos à conclusão do segundo tópico e a síntese é: o tripé do discipulado bíblico é composto pela palavra, pela comunhão e pelo serviço, tá bom? Se faltar o serviço e tiver só a palavra e a comunhão, vai ficar faltando alguma coisa, porque nós fomos chamados a servir e Jesus ensinou no seu ministério servir, tá? Se nós perseverarmos na comunhão e no serviço e não guardarmos a palavra, nós estaremos sendo apenas uma organização filantrópica. Se nós observarmos a palavra e não tivermos comunhão e não servirmos, somos apenas religiosos. Então, nós precisamos da palavra, da comunhão e do servir ao próximo. Tá bom? Chegamos ao terceiro e último tópico desta 12ª lição, a urgência do discipulado. E aqui chegamos a este terceiro tópico, que é o discipulado e o crescimento sadio da igreja. O crescimento saudável da igreja está ligado ao bom discipulado. Por isso que nós não abrimos na Igreja Evangélica Canaã, nós não abrimos mão do ensino bíblico, não abrimos mão da escola bíblica, não abrimos mão do discipulado. Por isso temos o CETEC, por isso temos a escola bíblica, por isso temos todos os dias, às 10 horas da manhã, o Bom Dia Canaã. Por isso temos o culto da palavra, o culto presencial, o culto da palavra, que já está voltando aí, em nome de Jesus. Nós não abrimos mão do ensino da palavra, do discipulado, que, repito, é constituído pela palavra, comunhão e serviço. Então, não abrimos mão disso. E qualquer igreja séria, bíblica, cristocêntrica, não pode, não abre, não negocia esse princípio. Então vamos lá. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Tá? Mas para ser enviado tem que ser preparado. Tá? Não se trata de opção, é ordem de Jesus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Tá? O discipulado não é um pedido, é uma ordem para a edificação e crescimento espiritual de cada crente e da igreja. Vamos ao primeiro subtópico, o crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos
da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo devem ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram novas criaturas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. E como viver o novo? A partir do quê? Quais são as instruções para esta nova pessoa, este novo crente, essa nova gente, essa gente que foi gerada no sacrifício, no sangue de Jesus, na cruz, e que agora nasceu de novo? E agora? Como é que eu ando? Como é que eu falo? Como é que eu me porto? Como é que eu vou agir? Tudo isso com base na palavra de Deus. Tá bom? Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e para o seu amadurecimento na fé. Por isso está escrito: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o crescimento espiritual saudável, tá bom? Segundo, o crescimento numérico. Eu cresço espiritualmente, eu invisto na pessoa para o crescimento espiritual pessoal de alguém e depois o crescimento numérico da igreja. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Vamos ver o que diz Atos, capítulo 9, verso 31. Atos 9, 31. Diz assim a palavra de Deus: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito. Uma igreja espiritualmente saudável, ela não infla, ela não incha igual uma bexiga que qualquer situação, pum, estourou, esvaziou. Não, uma igreja espiritualmente saudável passa pelas tempestades, passa pelas crises, mas com auxílio e ajuda do Espírito Santo e da palavra de Deus, essa igreja permanece sendo edificada e crescendo para a glória de Deus. E é o que nós temos visto na nossa igreja. Durante a pandemia, o número de membros tem sido acrescido e os trabalhos voltados para a pregação da palavra de Deus têm edificado ainda mais vidas para a glória de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E nós demos esse exemplo aqui de Atos capítulo 9, verso 31. Vamos ao terceiro e último subtópico. O exemplo da igreja de Antioquia da Síria. O público dessa igreja, da igreja de Antioquia, era na sua maioria, de gentios, que eram identificados no texto como sendo gregos. Atos capítulo 11, verso 20 e 21. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Tá? Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele conclui que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes que tinham costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo lá em Tarso para esta nobre tarefa. Atos capítulo 11, verso 25. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro. Desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro de igreja. Membro de igreja é uma coisa, membro do corpo de Cristo é outra. Discípulo
é outra coisa. Membro de igreja é levado por todo o vento de doutrina. Mas a igreja que tem um trabalho de discipulado sério, como foi o caso aqui da igreja de Antioquia, da Síria, foi um ano de discipulado. Barnabé, entendendo que ele sozinho não seria tão eficaz no trabalho, pediu a ajuda do irmão Saulo, o Paulo, lá em Tarso. Buscou ele, trouxe e fizeram juntos um trabalho voltado para o discipulado, para o crescimento saudável desses irmãos. Então, irmão, irmã, você que me ouve, você que é de outra denominação, você que é responsável por um rebanho, invista no discipulado, invista no ensino, na pregação da palavra. Prega a palavra, ensina a palavra, leve o povo a uma fé genuinamente bíblica. E certamente o crescimento pessoal e espiritual será enorme e esse crescimento irá produzir frutos e frutos que permanecem para a glória do nome do Senhor. Amém? Chegamos à conclusão. A síntese desse terceiro tópico é: o verdadeiro discipulado contribui para o crescimento espiritual e numérico da igreja. Quero que a sua igreja cresça? Pregue a palavra, ensine a palavra, viva a palavra e ensine as pessoas a viverem a palavra. E aí a sua igreja crescerá. Conclusão: Deus tem interesse no bem-estar social, espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia, tá? É a Bíblia. Por isso, se você é simpático a qualquer ideologia, você cristão, que é simpático a qualquer outra ideologia que negue os princípios bíblicos da fé, reveja os seus conceitos. Amém? Chegamos ao final da 12ª lição, a urgência do discipulado. E que bom esse tempo que eu pude estar aqui com vocês. Sinto-me agraciado, privilegiado por essa oportunidade. Que Deus em Cristo te abençoe com bênçãos de paz, de saúde e de prosperidade. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Que Deus abençoe a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Até a próxima, permitindo Deus. Mas se cuidem, higienizando as mãos, álcool em gel, máscara, evitando as aglomerações. Cuide-se, porque esse vento está passando e logo, logo nós vamos estar juntos. E eu quero lhe dar um abraço em nome de Jesus. Paz do Senhor. Amém.